Eu vou falar agora para vocês da petição de princípio, conhecida como petitio principii. A falácia da petitio principii ou petição de princípio ocorre sempre que se usa no argumento algo que a conclusão procura demonstrar. A petitio é uma mestra do disfarce e é capaz de assumir muitas formas estranhas. Uma de suas aparições mais comuns usa uma conclusão reformulada como um argumento para apoiar essa conclusão. Vamos ao exemplo. A justiça requer salários mais elevados, pois é justo que as pessoas ganhem mais. Isso, em outras palavras, significa o seguinte: é dizer que a justiça requer maiores salários porque a justiça requer maiores salários. Pode parecer ao novato que a petitio não é uma falácia que pode ir muito longe. Ela parece demasiadamente frágil para isso. Contudo, um breve exame do mundo do discurso político revela petícios em profusão, algumas delas ainda em vigor após várias centenas de anos. É muito difícil propor argumentos para algo que é de natureza essencialmente emocional, e é por isso que os políticos se enganam acidentalmente e outros deliberadamente com uma superabundância de petícios. A petição política normalmente aparece como uma suposição geral apresentada para sustentar uma dada posição que é uma parte daquela mesma suposição, ou seja, as premissas, a conclusão já se encontra nas premissas. Os argumentos devem recorrer a coisas que são conhecidas e aceitas, a fim de que coisas que ainda não são conhecidas ou aceitas possam vir a sê-lo. O caráter falacioso da petitio principii está em sua dependência da conclusão não estabelecida. Sua conclusão é usada, embora de forma disfarçada, nas premissas que a sustentam. Foi o que eu falei agora há pouco. A conclusão se encontra nas premissas, às vezes de maneira mais explícita e de maneira mais ardilosa, mais disfarçadamente. Todos os argumentos que se propõem demonstrar o indemonstrável devem ser submetidos a um minucioso escrutínio em busca de petitio principis ocultas. Argumentos que sustentam ideologias, religiões ou valores morais têm em comum o fato de que tentam convencer os céticos. Eles também têm em comum o fato de que petícios proliferam em suas demonstrações. Vamos a mais um exemplo. Tudo pode ser definido segundo seu propósito. Vamos ao comentário. Nunca se surpreenda quando uma discussão que começa assim terminar demonstrando, entre aspas, a existência de um ser que estabelece tal propósito. Se admitirmos de início que as coisas têm um propósito, então um ser cujo propósito é esse já foi admitido. Isso é uma petição de princípio disfarçada de demonstração. Ao fazer uso da petitio, você deve tomar muito cuidado para ocultar a suposição da conclusão mediante uma escolha hábil das palavras. São particularmente úteis as palavras que já têm uma suposição oculta inerente. Quer dizer, quanto mais oculto a conclusão estiver nas premissas, mais fácil aquilo vai passar sem ser percebido como uma petição de princípio. Palavras tais como propósito ou finalidade estão incluídas nesse grupo. Os filósofos sempre travam suas batalhas munidos de um grande repertório de tais palavras, especialmente quando tentam nos dizer como devemos nos comportar. As obrigações que desejam nos impor estão ocultas em palavras tais como prometer. Parece uma coisa direta e factual, mas há o verbo dever encoberto em seu significado. O que é importante lembrar sobre a petitio é que ela deve parecer um argumento que sustenta uma posição. Você deve, portanto, salpicá-la de palavras conjuntivas típicas dos argumentos, como porque, logo e portanto, mesmo que se trate de uma simples reformulação. Ao ser posto contra a parede, você muitas vezes pode efetuar uma saída dramática com uma bem escolhida petitio, combinando a suposição de uma verdade geral e uma reformulação da conclusão. Vamos a mais um exemplo. Não devemos vender armamentos para a Malásia, porque seria errado equipar outras nações com meios para tirar a vida humana. Comentário seguinte. Isso soa como argumento, mas é na verdade apenas um modo sagaz de dizer que não devemos vender armas para a Malásia, porque não devemos vender armamentos para ninguém. Essa é a petitio principii. A petitio principii, resumindo, é quando a conclusão já se encontra embutida nas premissas. E às vezes, dependendo da palavra que se usa, foi o que ele disse aqui, ele deu até uma dica de que palavra se usa para que a conclusão fique oculta nas premissas e você não veja ela oculta nas premissas.
Como na frase muito bem exemplificada, tudo pode ser definido segundo seu propósito. Vou repetir. Nunca se surpreenda quando uma discussão começa assim, terminar demonstrando, entre aspas, a existência de um ser que estabelece tal propósito. Se admitirmos de início que as coisas têm um propósito, então um ser cujo propósito é esse já foi admitido implicitamente, aí não adianta nada. Isso é uma petição de princípio disfarçada de demonstração. Obrigado pela visita de vocês. Até a próxima falácia da nossa playlist de falácias.